Fala, torcida tricolor, TV Clubismo passando aí mais uma vez para atualizar o torcedor do Fluminense. Muita coisa acontecendo aí, notícia saiu aí, notícia não tão boa pro torcedor, mas que ainda não é caso perdido, não é terra arrasada, nada para ficar desesperado, mas é um tema importante, né? Eu sou o Rodrigo, rapaziada. Já deixa o like aí no vídeo, compartilha aí com seus amigos tricolor, dá o like, se inscreve no canal, aqui você está sempre atualizado de Fluminense, então pode contar com a gente que tem vídeo todo dia. Rapaziada, amanhã tem partida do futebol brasileiro, né? Contra o Atlético Paranaense, no Maracanã, valendo liderança. O Fluminense pode assumir a liderança amanhã se ganhar esse jogo. É uma partida que vai ser muito difícil, até pelo tempo que o time teve para descansar, até pelo tempo que o time não teve para treinar. Afinal de contas, teve jogo contra o Flamengo dias atrás, logo depois de viagem longa, lá para jogar contra o Remo, lá na casa deles. Só que o que acontece, rapaziada? Teve um jogador específico que não treinou com o Fluminense e é justamente disso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Alguns possíveis desfalques, né? Que já tivemos conhecimento hoje, que provavelmente não vão jogar. Partida que vai ser muito importante para o Fluminense para poder confirmar esse favoritismo que grande parte da torcida está esperançosa sobre esse ano aí do Fluminense, principalmente no futebol brasileiro. Então hoje eu vou trazer uma notícia aí para vocês de um jogador que muito provavelmente não vai jogar e outros jogadores que tem uma teoria aqui minha de que podem não ir para o jogo também, né? Mas é simples, nada mirabolante, nada... nenhuma invenção aqui, né? É basicamente a lógica sendo colocada em prática. E também vou trazer uma teoria aqui que eu tenho, rapaziada, sobre onde o Fluminense pode ser favorito e essa temporada aí, e por que essa partida de amanhã pode ser tão importante aí pro Fluminense, né? Vou começar falando sobre a partida de amanhã contra o Atlético Paranaense no Maracanã, válida pelo Campeonato Brasileiro, que pra mim tem o poder de ser uma das partidas mais interessantes e mais importantes pro Fluminense aí nesse início de ano. Por quê? Cara, o Fluminense desde o ano passado vem sendo muito regular no Campeonato Brasileiro, né? O Zubeldia conseguiu acertar o time, conseguiu pontuar. Acredito que ninguém pontuou mais que o Fluminense do Zubeldia desde que ele chegou no Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Então já passou uma confiança pra gente em campeonato de ponto corrido, né? Esse ano aí disputamos o Carioca, jogando um futebol muito bom. Teve a chegada de reforços, uma reformulação no elenco e a continuidade do trabalho, que é muito importante. Só que era o Campeonato Carioca. E isso deixou a torcida feliz e tal, o melhor futebol do Brasil. Mas até a partida de ida contra o Vasco, tava tudo mil maravilhas. Vamos esperar encaixar aí, né? Vamos tirar o Freitas, vai chegar um outro zagueiro, vai chegar um camisa 9. E aí acabou nossos problemas. O jogo de volta contra o Vasco já foi um pesadelo, na minha opinião, que já me colocou um pé atrás com o Fluminense e com o trabalho. Mas nada que me deixou também desesperado para vir aqui e esbravejar. A final contra o Flamengo foi motivo de ficar ainda mais puto, porque jogou com muita covardia, não jogou para frente, parecia que não tinha ainda entrado na cabeça o nível de elenco e o nível de futebol que o Fluminense é capaz de apresentar. E na partida seguinte, o Zubeldia já trouxe muitas mudanças, né? E a principal dela foi o Savarino entrando no time titular, uma nova contratação que chegou essa temporada e que mudou totalmente o time. Fez o Fluminense jogar totalmente dominante contra o Remo na casa deles. Querendo ou não, é uma partida difícil, rapaziada. Jogar lá é difícil contra o Remo. Então, ser o Remo, pra mim, não muda muita coisa sobre o que o Fluminense apresentou. Mas essa partida de amanhã vai trazer mais segurança ainda pra nós como torcedor, vai trazer segurança. Se o Fluminense faz uma grande partida contra o Atlético em casa, principalmente aí colocando mais gente no time titular, né? Mais contratações que chegaram para resolver posições jogando, a gente vendo esses caras jogar bem, vai tranquilizar mais o torcedor, eu acho. E por isso essa partida é muito importante. Mas uma das principais contratações que o Fluminense trouxe, veio para a zaga, que é o Gemes, não treinou com o time hoje. E espero que não seja nada muito sério, que não seja lesão, nada disso. Que seja apenas um controle de carga, né? O que é compreensível. O Fluminense jogou dias atrás, 2 dias atrás contra o Remo. Foi viagem longa, foi uma partida pesada, querendo ou não. Uma partida que exigiu dos caras. Tiveram que correr. Não foi uma partida que o Fluminense, apesar de ter sido dominante, não foi uma partida fácil.
nem para zagueiro, nem para atacante, nem para meio-campista. Tiveram que correr. Sofremos ataques, sofremos lances de perigo. Fábio teve que fazer grande defesa. E o James, para mim, aí já tá claro, como não treinou hoje, que vai ser o desfalque confirmado pro jogo de amanhã. E é um desfalque muito importante, né, cara? Porque a contratação que o Fluminense trouxe pra zaga, a principal delas, foi o Milan, que joga na esquerda, é canhoto, e ele é reposição pro Freitas. O Freitas ainda vai estar firmão no time titular, não sei até quando, mas ele aparentemente segue sendo um homem de confiança do Zubeldia, e ele vai jogar. Mas do lado direito, quem provavelmente vai jogar vai ser o Ignacio. O Ignacio, para mim, é bem pior do que o Freitas, tem muito mais lance de insegurança do que o Freitas, e tem menos armas positivas, menos valências positivas do que o Freitas tem. Que pode ser desesperado, pode ser meio afobado ali na zaga, mas ele sabe sair com a bola, sabe lançar, lança os pontas muito bem, e ele tem altura, estatura, é bom fisicamente, né? Tem coisas boas para falar do Freitas, se você quiser falar. Já do Ignacio foi só aquele Mundial de Clubes ali mesmo que parece que, cara, sequestraram o verdadeiro Ignacio e colocaram um outro substituto ali no Mundial. Mas vamos falar sobre outros possíveis desfalques, rapaziada, que aí não tem nada a ver com treino, né? O resto treinou normalmente hoje, mas que podem ser poupados sim na partida de amanhã por causa de controle de carga. Jogadores, por exemplo, que já estão, querendo ou não, um físico mais desgastado, por exemplo, Samuel Xavier, que é um jogador que necessariamente é poupado durante a temporada em algumas partidas e tem uma boa reposição ali, que está pedindo passagem também, que vem jogando muito bem, que é o Guga. O próprio Lúcio Acosta, que é um jogador que tem jogado diversas partidas e sido muito importante. É um jogador que, para mim, é o principal do Fluminense no momento, mas que vai precisar descansar também, já que é uma partida que o Fluminense vai ser favorito contra o Atlético Paranaense dentro de casa. O próprio John Kennedy, que vem jogando uma maratona de partidas aí, basicamente só ele que joga ali no ataque desde que saiu o Everaldo. Germancano tá voltando a treinar aí, foi visto no treino hoje tentando recuperar a forma física dele. O Ganso também tá treinando. O Ganso não tá lesionado, pelo contrário do que falaram aí, foi um controle de carga contra o Remo mesmo, que ele não viajou com o time. Então, rapaziada, pode vir um time diferente do time titular principal do Fluminense, né? Que a gente viu agora, que é Lúcio, Savarino, Martinelli, Samuel Xavier na direita. Podem ter algumas mudanças. A principal mesmo, para mim, o que vai fazer mais falta vai ser o James, que para mim tem sido o principal zagueiro do Fluminense na temporada, o melhor zagueiro do Fluminense disparado. Provavelmente não vai jogar. E espero que o Fluminense não deixe a desejar em organização, né? Que pode ser o suficiente para poder impedir que o Atlético marque gol no Maracanã. E o sistema defensivo sempre foi muito sólido, né? Então nunca foi um problema. Não está na mão do Zubeldia o problema de erros da zaga que resultaram em gol. São os nomes que a gente realmente tinha disponível e que mudou essa temporada. Agora temos aí o James e o Milan que chegaram, né? Mas que não vão jogar nesse jogo. Vai jogar Freitas e Ignacio. Pode ser um problema. E, rapaziada, vou terminar esse vídeo falando aí sobre a minha expectativa para esse Brasileirão do Fluminense aí. A minha teoria, rapaziada, é que nós já vimos aí que em jogos de mata-mata, né, parece que o Fluminense entra diferente em campo. Entra um pouco mais se resguardando, com um pouco de medo de atacar. E esse problema, como uma amostragem ainda é pequena, tivemos poucos jogos de mata-mata sob o comando do Zubeldia, não dá para eu cravar aqui que é o Zubeldia que é medroso, que é o problema com o Zubeldia em mata-mata. E se não foi o acaso, do outro time jogar melhor, o outro time entrar mais aguerrido, mais ligado, se é o problema com os jogadores ou com a mentalidade do treinador. Que a gente consegue ver muitos erros e apontar eles quando o time é eliminado. No caso do Zubeldia, que demorou a mexer, que entrou com o time mais recuado, esse tipo de coisa a gente vai conseguir falar. Mas a amostragem ainda é pequena. Mas querendo ou não, é a amostragem que a gente tem. E o Fluminense vai disputar com um elenco muito forte, talvez o melhor futebol do Brasil em 2026, a Copa do Brasil e a Libertadores. Que outros times com
um elenco muito mais caro que o nosso, um elenco que teve muito mais investimento. Por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras, o próprio Cruzeiro tiveram. É o principal foco desses times. Quando eles têm que poupar alguém é no Brasileirão. E a chance desses times é maior do que a do Fluminense. Não vou mentir aqui pra ninguém. O Fluminense tem muita chance de ganhar a Libertadores, sim. O Fluminense é um time grande, um time que venceu recentemente e que o elenco tá melhor do que teve nos últimos anos, depois do título da Libertadores. Essa renovação aí, um trabalho bem feito do Zubeldia, é possível sim que vença. Mas eu acho que a maior possibilidade do Fluminense é no Campeonato Brasileiro, que é a amostragem que temos. Desde que o Zubeldia entrou, ele foi o mais consistente no futebol brasileiro, pontos corridos, Brasileirão, ele é o cara. O Fluminense é o time, desde que ele entrou. Eu acho que é possível a gente conseguir ter esse foco até o final do Campeonato Brasileiro e ser campeão brasileiro esse ano. É uma possibilidade maior. Então, essa partida de amanhã tem muita importância, como todas terão. É uma partida que a gente vai desfalcado, é uma partida que pode ter jogadores poupados, mas que vai servir para trazer confiança, para a gente saber que os novos contratados estão com vontade realmente de jogar no Fluminense, que vão conseguir entregar. É uma oportunidade de ter um encaixe dessas peças. Então é uma partida importante, querendo ou não, rapaziada. Vamos torcer aí pro Fluminense aplicar logo uma goleada para já dar aquele... Tamo favorito nessa porra, vamos ganhar. E é isso que eu espero amanhã. Mesmo com um time B, vamos supor assim, alguns jogadores que vão a campo não são os titulares, não são os principais. Eu acho que o Fluminense segue favorito e esse é o principal ponto dessa temporada. Nós temos profundidade de elenco, cara. Às vezes, tipo assim, você tirar um Freixo do time, tirar um Gêmeo do time, entraria Igor Rabelo na zaga e agora já não é mais. O Germancano não conseguiu jogar na última temporada. Essa temporada ele vai conseguir voltar, eu acredito. Mas temos Rodrigo Castilho aí como a maior contratação da história do Fluminense para poder estar entrando nesse time titular e ajudar a fazer gol, jogada aérea, trazer uma nova qualidade, uma nova característica para a camisa 9. Temos aí Savarino que chegou jogando muita bola, vai encaixar com o Lúcio. Então eu espero do Fluminense nada mais, nada menos que top 3, se não bater em título do Brasileirão, rapaziada. Libertadores, Copa do Brasil, vamos ver. Então a minha esperança é essa, rapaziada. Quero saber o comentário de vocês aqui sobre essas análises e opiniões minhas aqui. Fica ligado, TV Clubismo tem vídeo de Fluminense todo dia. Se inscreve no canal, então dá o like. Compartilha aí, rapaziada. Compartilha com o torcedor, fala assim aí, descobri um canal novo que fala de Fluminense. É esses caras aqui, ó. Manda o link pra eles. Valeu, rapaziada, tamo junto. Meu telefone parou aqui de funcionar umas 3 vezes durante o vídeo, eu tive que recomeçar, já tô bolado também. Amanhã tem mais vídeo, valeu.